aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Se você não se posicionar no digital em 2025, o seu negócio tem grandes chances de fechar. Hoje, estar presente nas redes sociais não é mais uma opção, é uma questão de sobrevivência de mercado. E aqui vai a fórmula para crescimento. Posicionamento, mais constância, é igual resultado. E gravar vídeos aqui para o Instagram não é mais um diferencial. É indispensável para você se destacar, atrair novos clientes e aumentar as suas vendas. E quando o assunto é produção de conteúdo, a VD Agência é referência. Com mais de 100 clientes satisfeitos e mais de 1000 vídeos produzidos, cada um pensado de forma individual e personalizada, sempre focado para o que realmente funciona para o seu público e para o seu mercado. Aqui com a VD Agência você tem produção com qualidade profissional, estratégias únicas para cada cliente e resultados que colocam a sua marca em destaque. Então faça de 2025 um ano diferente. Produza conteúdo com quem entende do mercado digital. Olá! Estamos aqui mais uma vez na gravação do nosso 6º episódio do podcast Café no Divã. E você é nosso convidado para estar aqui com a gente, para poder apreciar esse bate-papo. Então, se você ainda não passou o seu café, vai lá, passa seu cafezinho, para você tomar seu cafezinho com a gente. Se você ainda não tem predileção por uma marca de café, está aqui a nossa patrocinadora Master Zezé Murucci com o seu café gourmet maravilhoso. Aqui vai os meus agradecimentos a ela também. E a VD Agência, que é quem ajuda a gente a permanecer com esse projeto, é quem está por trás de tudo isso que vocês veem acontecendo. Fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos. E a você? Fica com a gente porque você não vai se arrepender. Gente, hoje eu estou muito feliz, mais uma vez, me sentindo muito honrada, porque nós estamos com uma convidada que desde que eu e o Vinícius, a gente começou com um projeto, eu já tinha convidado ela, porque uma vez que o projeto é feito em cima das intenções de inspirar pessoas para o bem, né, eu não vejo uma pessoa com esse gabarito de influência para nos influenciar a superar, a enfrentar a vida como ela. E lá atrás eu já havia convidado ela, Tilá, e quando a gente começar, você aceita? Ela falou, aceito. Então, gente, hoje ela nos brindou com a sua presença e eu tô aqui para apresentar para vocês essa pessoa maravilhosa. Quem não conhece, Tilay Vidigal. Seja bem-vinda, Tilay. Muito obrigada por aceitar o meu convite. Vamos fazer o brinde? Do nosso café no divã. Então vamos lá. Tilay, eu até comecei a te falar agora há pouco que eu me sinto muito pequena. Assim, eu tenho ciência da minha pequenez quando eu estou diante de você. Porque para mim você é PhD mesmo, tá? Passou mestrado, doutorado, é PhD em superação humana. Muitas vezes nós temos alguns percalços na vida e desistimos, né? Muito fácil. Mas você não, você é para mim uma fonte de inspiração. E baseada nessa fonte de inspiração, eu vou colocar aqui o ponto de reflexão de hoje, cuja pergunta, além da nossa convidada estar aqui para me inspirar, é por um episódio triste que aconteceu essa semana na nossa cidade, que nós perdemos uma pessoa, mais uma pessoa para o suicídio, não é mesmo, Tilay? Verdade. E diante disso, o ponto de reflexão de hoje é: você já pensou em desistir?
Você é um ser vivente ou é um ser sobrevivente? Fica aí com essa reflexão que no final do programa a gente vai estar acessando essa discussão. A propósito, Tilai, você já pensou em desistir? Já, já sim, Leise. É um momento da minha vida em que, como se eu tivesse chegado ao final da corda, né? Como se existisse uma corda e que eu puxasse, puxasse, puxasse e chegou ao ponto final, né? E nesse momento eu pensei em desistir, né? Foi uma situação difícil, muito difícil que eu vivi, com a perda da minha segunda filha, e eu me deparei ali uma coisa assim que eu já tinha vivido uma vez e para mim ali foi o ponto final. E eu, por mais que eu tentasse, né, e por mais que eu quisesse conseguir, continuar, eu não conseguia, porque eu estava muito perdida, eu estava muito sofrida, muito Muito sentida, machucada, né, né? muito machucada, e foi nesse momento em que eu pensei em desistir, né. Que bom que você não desistiu. E assim como a Tilai, gente, eu também já quis desistir. E não foi uma vez só, não. Foram por 3 vezes na minha vida também eu já quis desistir. E graças a Deus nós estamos aqui, Amém. né? Mas, Tilai, eu queria ouvir tua história de vida, né? Você sabe que eu não sou daqui, moro aqui todos esses anos, então, assim, eu sei que você vem de uma família tradicional Sim. aqui de Tombos, a maioria conhece, mas eu queria que você contasse pra gente por detrás dessa professora que os alunos amam, desse sorriso largo, né? Ela, gente, ela tem um sorriso largo que contagia a gente, uma alegria contagiante, dessa força que a gente conhece de você. Quem é Tilai Vidigal? Vamos lá. Então, Leise, como você mesmo disse, né, eu vim de uma família tradicional, né, e tive uma infância maravilhosa, né, na Daquela de pé no fazenda, chão, de aquela brincar de na pé no terra? chão, na fazenda, e brinquei muito, aproveitei de todas as formas, né, pescava, pique, sempre fui muito ativa, uma criança muito levadinha, né, uma menina muito levada, Dinâmica. dinâmica, e sempre fui assim, de dominar muito as brincadeiras, né? Parece que é uma coisa minha Líder. mesmo. É, e, e ali eu cresci, né? Lá na fazenda. Depois, quando eu já estava na fase da adolescência, nós nos mudamos para Tombos, né? Para a rua, né? Que eu morava na zona rural, viemos para a rua. E daí para frente eu vivi o resto da minha, né? Até hoje aqui na cidade. Quantos anos Mas você tinha quando você veio da zona quando eu vim da rural? zona rural, eu tinha 9 para 10 anos. Morou bastante Então, tempo eu na morei zona na fazenda a rural. vida inteira. Sim, Né? A sim. gente morou na época do meu avô, naquele casarão antigo, Naquela né? fazenda linda que Naquela a gente passa e fazenda, vê à direita lá. isso. Eu nasci ali. Né? Uau! Depois a gente foi para outra fazenda. Porque Você meu nasceu avô lá faleceu. Nasci. com parteira ou com Não, médico? não, com médico mesmo. Mas assim, na Bacana. época o meu avô era vivo, né? Aham. Então, quando meu avô faleceu, eu tinha 3 anos. Eu não lembro assim do meu avô, né? Mas assim, eu sei das histórias que as pessoas contam, da época da fazenda, enfim. Como que era o nome dele? Fábio Fábio, é o nome do seu filho. é o nome do meu irmão também, né? Do meu irmão que Bacana. faleceu. Sim, sim. E aí depois a gente foi para a fazenda mais nova, né? E moramos lá durante um tempo, mas aí depois a gente veio para Tombos, até por conta dos estudos, aquela coisa toda, né? A gente vinha muito e voltava, mas depois a gente voltou para a fazenda de novo e ali eu fiquei até, né, até casar e Ah, é? Então é, vocês ficaram aqui para estudar e você voltou a morar na fazenda? voltamos, Que voltamos. idade você tinha? Eu devia ter uns 12 para 13 anos, Olha entendeu? Aí só. depois a gente ficou lá, eu fiquei lá até casar. Né? E a minha Que mãe só veio privilégio, embora de gente. lá quando meu pai ficou doente. Né? Então minha mãe morou muitos anos lá. Como que era o nome do teu pai? José Maria Vidigal. José Maria Vidigal. Quantos irmãos você tem? 4 irmãos, né? Tem o mais velho, que é o Fábio, e hoje ele já Faleceu? faleceu, né? Ele faleceu, ele tinha 27 anos, também de um acidente, né? De carro, e ele estava casado, ele já tinha uma filha de 5 anos, e a mulher estava grávida de 8 meses quando ele faleceu. Né? Daí 30 dias que ele tinha falecido, ela teve o bebê. Então, Caramba. assim, foi também uma parte muito
difícil, né, para a gente lidar por conta, assim, eh eh, ele era muito querido, ele era uma pessoa muito simpática, muito amigo, e, assim, ela grávida, né, com uma filhinha de 5 anos, então foi um momento realmente muito difícil a minha mãe ter enfrentado isso, né, a perda logo após o nascimento, então, assim, foi uma fase muito difícil. E logo depois o meu pai ficou doente. Então, assim, foram 11, quase 11 anos dele doente, e a minha mãe nessa luta com Quase ele. 11 anos doente. E qual É, foi a doença, ele Tilai? teve insuficiência renal. Aí ele teve Nossa. uma isquemia, depois teve insuficiência renal, aí tinha que ficar fazendo hemodiálise, né, e a E naquela hemodiálise época não era como é hoje, não, né? Com essa facilidade que a é, gente tem. ia para Itaperuna 3 vezes Aham. por semana, né, fazia hemodiálise, ficava lá o dia todo, chegava em casa de tardinha, bem à tardinha, Uhum. né. E ele já tinha perdido a irmã gêmeas dele, também por insuficiência renal. Caramba. Então ela faleceu com 45 ou 46, se eu não me recordo, Nossa. e ele estava passando pelo mesmo problema que ela. Então, assim, foi uma luta bem cansativa pra gente na época, né. E, assim, todo mundo ajudava, né, porque minha mãe sozinha não dava conta, Claro. né, então todo mundo, assim, fazia o que podia dentro de casa para estar ajudando, né. Ele teve uma época que ele estava com difícil, assim, essa parte de locomover, né, então estava difícil, então a gente tinha que estar levando ao banheiro, dando banho, dando comida, né, então, assim, todo mundo ajudava um pouquinho. Claro. Aí você estava me falando então, você teve esse irmão mais velho que faleceu de acidente, Sim. depois Aí depois eu sou a segunda, aham, né, depois teve a Sara e depois de 7 anos teve o Aramis, né, foi aham. um temporão, O assim, Aramis é o o caçula Aramis é o então. Você caçula. tá com quantos anos hoje? Eu tô com 48, 48. E o Aramis? o Aramis tá com 39. O 39. Aramis é como se fosse o meu filho mais novo, porque eu falo assim, eu ajudei na criação dele como se ele Aham. fosse o meu filho, Sim, sim. entendeu? Minha mãe trabalhava fora, dava aula e ele ficava muito comigo, então assim, eu ajudei, tanto que hoje ele fala que eu sou a segunda mãe. Olha, isso aí é mesmo, né? É, de certa forma é. E é mesmo. E assim, a gente tem mesmo uma afinidade grande, né, ele é um homem de coração muito bom, mas Extremamente inteligente? muito inteligente. Eu falo para ele que eu estudo muito e ele não precisou estudar não, que a inteligência dele é natural, eu Sim, falo isso para sim. ele, sabe. Porque assim, eu aprendi a tocar instrumento porque eu estudei, ele aprendeu tudo de ouvido. Ele toca? Eu não Toca, sabia que o Aramis era toca, músico. ele tinha uma banda de rock. Você tá Ele toca brincando? baixo, ele toca violão, ele toca guitarra, Olha só que toca, e danado. ele tira as músicas de ouvido. Isso é talento. Aí eu falo para ele: Eu sou esforçada, você é inteligente", sabe. A Mas é propósito, vou perguntar, te interromper um pouquinho, para a professora, é melhor ser esforçado ou inteligente, Lai? as 2 coisas, Lê. Mas a pessoa quando ela é esforçada, quando ela tem vontade de aprender, que ela é esforçada, é muito bom. Eu falo que é um passo, assim, que a pessoa, né, ela busca, ela tem aquela vontade de aprender, né. Isso. Eu como professora falo que isso é um passo para a criança desenvolver. Eu tinha uma aluna e ela não sabia ler. E toda vez que a gente fazia um teste de leitura, e ela super empolgada, como se ela soubesse ler. Eu falava assim: "Gente, mas ela não sabe ler, por que que ela está tão Aham. empolgada?". E quando chegava na vez dela ler, ela criava as histórias que vinha na cabeça dela. Olha que coisa Ela criava, ela lia boa. naturalmente, como se ela estivesse lendo aquele texto. Ela criava as histórias. E quando ela fez isso pela primeira vez, eu fiquei assim, Ela fez falei: um faz de conta bonitinho, é isso que eu quero "Perfeito, desenvolver. perfeito". E hoje eu percebo como que ela evoluiu. Olha Pela só. força de vontade, Aham. pelo esforço dela, tipo assim, ela não deixava, a peteca cair, se todo mundo está lendo eu vou ler. Eis a vantagem de ser esforçada, né? Porque a gente já sabe que, claro, como a Tilai disse, as duas coisas são importantes. Mas o inteligente, ele corre o risco, né, de ficar na zona de conforto e não desenvolver todo esse potencial. Agora, o esforçado não. Ele sabe que ele não é tão, né, Aí se esforça. dotado dessa inteligência, então ele vai atrás, ele pode inclusive sobrepor ao inteligente. Não é isso Verdade, com mesmo? certeza, Então eu acho que o esforçado ainda está um upgrade a mais do que o inteligente, com viu? certeza. Mas vamos lá, continua a tua história então. Então, Lizzy,
E aí fiquei na fazenda, né, até me casar. Depois que eu me casei, eu vim morar em Tombos e engravidei da Thalita, tive a Thalita, né, primeira filha, né, do lado da minha família já era a segunda neta, né, porque tinha a Yasmin, que era a filha do meu irmão que faleceu, que era a primeira. Mas do lado paterno ela era a primeira em tudo. Então assim, ela foi muito amada, foi uma criança muito desejada, foi uma criança muito, sabe, sempre teve esse carinho de pai, de avó, Essa essa presença. presença. A Thalita, eu falo, ela foi muito especial mesmo, sabe? Foi uma menina muito abençoada, muito desejada mesmo. E depois de um tempo, eu me separei dele, nós nos separamos e eu fiquei um tempo bem sozinha e depois de bastante tempo, eu tive um outro relacionamento e engravidei dos gêmeos, né, Aham. da Thaís e do Fábio. Aham. E eu, quando engravidei dos gêmeos, segundo a minha médica, ela achava que eu nem, assim, ia engravidar tão fácil pelo tempo que eu tomava medicação, Aham. né. Aham. E Doce ilusão isso também, né? porque, tipo assim, 2 meses depois eu Aham. estava grávida. Aham. E quando eu fui fazer a primeira ultrassom, ela falou para mim que ela não conseguia ver o saco gestacional, Aham. né, mas também vamos, levar em consideração que os aparelhos não eram tão bons, Sim, né, sim. essa tecnologia. E ela me pediu uma ultrassom em Itaperuna, né, que era o lugar mais próximo daqui, com uma tecnologia mais avançada, e eu fui para lá e fiz essa ultrassom, eu estava grávida de gêmeos, né. Uau! E eu fiquei, assim, meio em choque, mas ao mesmo Nossa! tempo muito feliz, Aham. porque os meus pais, meu pai é gêmeos, né, Aham. e a irmã do meu pai gêmeos tinha gêmeos, e eu sabia que uma hora poderia Com acontecer certeza. na minha família com qualquer um dos meus Aham. primos ou dos meus irmãos, né, enfim. E a minha mãe ficou muito assustada, chorou muito no dia, e ela ficava assim, preocupada, porque sabe que uma gravidez gemelar não é uma Sim. gravidez, né, De maior risco, é de qualquer, é maior uma gravidez risco. de maior risco, verdade. E E só uma pergunta, nessa época que você engravidou dos gêmeos, você já era professora, você já trabalhava? Como é que já, estava a sua na vida profissional? verdade, eu comecei a dar aula quando a Thalita tinha menos de 1 ano. Aham. Então eu sou professora exatamente hoje 28 anos. Nossa, Tilai. E se a Thalita tivesse viva, ela estaria com 28 anos. Então eu já trabalhava. Comecei a trabalhar numa escola particular, né, que é a escola Grilo Falante, da Vânia Aham. Bianchini, e depois eu fui convidada para ia começar uma turma de alfabetização no município, né, porque não tinha essa turma de alfabetização no município. E eu fui convidada por eu já fazer esse trabalho de alfabetização lá no jardim que eu trabalhava, eu fui convidada a ser a professora de alfabetização do Que município. bacana. Sempre educação infantil, Tilai. Anos iniciais, né? Aham. Eu comecei na educação infantil, depois ingressei mesmo, peguei, vamos dizer assim, a veia do E é a negócio. tua praia, né? É, E as eu crianças gosto, te amam, te amam. Eu eu tenho gosto. vários pacientezinhos aqui que passaram por você, que hoje estão com você, e eles amam a tia Tilai. Eu Essa gosto. tua alegria, né? Esse teu dinamismo encanta as crianças. Encanta as crianças. Bacana. Mas aí você teve os gêmeos. Aí tive uma gravidez bem conturbada por conta de não ter uma UTI por aqui por perto, né? O lugar mais perto era Itaperuna, Carangola ainda não tinha. E assim, eu estava muito perdida na questão de médico, né, eu não estava com um médico fixo. Eu Aham. tinha médica aqui fixa, mas eu não tinha uma médica fora, porque eu sabia Uhum. que aqui não daria para eu O ganhar meus gêmeos. obstetra fora. Isso. Aham. E eu resolvemos entrar em contato com um médico lá de Itaperuna, que ele já era médico da minha mãe, e e aí, no final, assim, eu fiquei mais tranquila. Mas eu tive neném antes do tempo, né, eu Com comecei a ter quanto foram tempo com antes? 37 semanas, Aham. 36 semanas. Aham. Daí eu comecei, assim, a ter um pouquinho de alteração na pressão, por conta de creio eu, porque eu já não tinha nem espaço, Uhum. porque na verdade, eles cresceram muito, mas nasceram o Fábio nasceu menor, a Thaís nasceu maior, né, no peso, mas não no comprimento. Uhum. E eu comecei a não me sentir bem. E ele falou: "Olha, vamos começar com repouso,
porque senão essa gravidez não vai até o fim. E veio que eu entrei em trabalho de parto, né? Então aí não tinha nem como esperar mais e fazer nada assim, para que eu pudesse ficar com os bebês ali mais uma semana. Aí você teve aqui mesmo? Não tive aqui. Eu tive em Itaperuna. Eu passei mal, fui para Itaperuna e cheguei lá e ele falou para mim: você já está com dilatação, você precisa ganhar os bebês hoje. Nossa. Aí ele ainda falou: eu precisaria que você ficasse pelo menos mais uns 15 dias com eles, né? Mas não tem como segurar mais, porque senão pode correr risco de infecção, essas coisas assim. E assim eu tive os gêmeos lá, né? Eles foram direto para UTI, por serem prematuros, e aparentemente tudo bem, né? Isso que há 16 anos atrás, Há Tilane? 14 anos atrás. 14 anos, tá. Aparentemente tudo bem, né? E ele falou, aí quando foi no outro dia, ele chegou no quarto, conversou comigo, falou que eles estavam com um probleminha respiratório, mas que isso era normal, que dentro do quadro estava tudo bem, né? Mas que o Fábio era muito pequenininho e que ele precisaria ganhar peso e que ele não estava conseguindo respirar sem os aparelhos. Mas que a Thaís estava ótima. Ela tinha assim, 1 quilo a mais que ele, sabe? E beleza, para mim, o médico falou, tá, né? Tô tranquilo. Vim embora, deixei os bebês lá, né? Vim embora no sábado, deixei os bebês lá. Quando foi no domingo, a minha mãe queria que eu fosse para tentar levar um pouquinho de leite, alguma coisa assim. E eu falei: mãe, tô sentindo dor, tô assim, tinha feito cesárea, né, Liz? E vou deixar para ir na segunda, né? E não fui, minha mãe foi, levou leite para eles. E na segunda eu comecei a ligar cedo para lá, no intuito assim de saber como eles estavam para avisar também que eu iria, né? E eles não me atendiam, eles não atendiam o telefone. Só falavam assim: o médico está no procedimento, não pode falar com a senhora agora. E aquilo foi aquela insistência até por volta de 1 hora da tarde. Quando foi 1 e pouca, ele me ligou e falou para mim assim: olha, eu preciso que você venha. Eu tô com um problema com a Thaís, ela tá com uma infecção e eu tô desde cedo em cima, né? Entrando com medicação e tudo, mas eu preciso que você venha, que a gente tem que conversar. Ah, meu Deus. E aquilo para mim foi um desespero. Claro. Enfim. Justamente a Thaís que não tinha nada. Que não tinha nada. Então, por isso, talvez, assim, o meu desespero. Porque o Fábio, eu já sabia, né? E a Thaís, como não tinha nada, e de repente ela começou com essa infecção, imaginei, ele vai começar também. Aí fui para Itaperuna. Cheguei lá, ele foi muito, muito assim, muito legal comigo, muito simpático, mas muito direto, sabe? Ele disse que ela estava com uma infecção e que eles estavam tentando de tudo e que não estavam conseguindo reverter a situação. Enfim, eu entrei para ver, né? Ver os bebês e eu percebi que ela realmente não estava bem. E percebi que ela realmente não estava bem. E eu, assim, ali, né, com 5 dias de operada. Um puerpério, imagina, Né? você totalmente debilitada Então, assim, ainda. eu estava muito sensível e eu olhava o Fábio, eles já tinham colocado uma venda nos olhos, né? Já tinham tampado a cabecinha, ele estava com muitos aparelhos. Então, assim, eu não conseguia nem enxergar o rosto do meu filho. E ela, quando eu cheguei de início, eu achei até que ela não estava viva. Porque eu não percebia A a movimentação. movimentação da respiração. E eu cheguei a perguntar isso para a enfermeira. E ela falou assim: tá sim, mãezinha, pode colocar a mãozinha nela e pode conversar com ela. Só que eu chorava muito e eu não consegui conversar. A única coisa que eu fiz foi uma oração. Eu coloquei a mãozinha e eu fiz uma oração. E eu lembro direitinho que eu... Ai, é difícil. Eu entreguei ela nas mãos do Senhor e falei: seja feita a sua vontade. Porque assim, eu queria muito... eu queria muito os gêmeos, né? Eu queria muitos filhos. E foi assim, difícil mesmo. Só, Lise, que eu tinha sonhado de domingo para segunda. Eu já falei com você que eu já estava sentindo quando eu liguei de manhã, porque eu tinha sonhado que eu estava passeando com eles.
em frente à sorveteria. E eu estava assim, eu no meio e as minhas 2 mãos, com uma criança, seria uma criança de cada lado. Aham. Só que de um lado eu tinha uma criança, e de outro lado eu tinha uma mão vazia, mais uma mão. Meu Deus. E aquilo assim aquilo só vinha na minha cabeça o tempo todo. Enfim, eu não quis ficar mais, né, falei que eu queria vir embora e viemos embora. No caminho, eles tentaram me ligar lá da UTI, e não tinha sinal, não conseguiram, ligaram aqui para minha mãe. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe já estava me esperando. E: "Não, vamos lá para casa", e eu não estava Já tinham dado entendendo. notícia para Já ela. tinham dado notícia para ele, e eu Nossa. não estava entendendo. De repente chegou minha irmã, chegou minha mãe, e começaram aquela movimentação diferente, e: "Vamos tomar um banho, eu vou te ajudar, vamos lá para casa". Aí eu falei assim: "Ah, deve ser porque eu estou sentida, né", mas assim, não passou isso pela minha cabeça. Só que nesse momento o telefone tocou, e eu vi que eles saíram para conversar longe de mim. Mas assim, eu ainda não desconfiei realmente. Quando a gente estava vindo para casa da minha mãe, nós passamos na casa da minha avó, né, que eu falo que é o amor da minha vida, né, minha avó tem 92 anos, A mãe da sua a mãe? mãe da minha mãe, minha avó Terezinha. Eu sou completamente encantada com ela, sabe. Um beijo para a senhora, dona Terezinha. Eu falo que ela é minha motivação, ela é minha inspiração, ela é um exemplo de vida de como mulher para mim, ela me ajuda muito, e ela que veio me contar, através de uma história da Bíblia, ela veio me dar a Que notícia. sabedoria que ela teve. Então, assim, ela só falou para mim assim: "Minha filha, você não é a primeira, não é a última. A avó vai te ajudar". E eu assim, meu mundo caiu ali, e eu vim para minha mãe, fomos todo aquele processo, né, para fazer o sepultamento da Thaís. Só uma pausa. Mulheres, se apoiem. Esse depoimento da Tilai, né, que vem com o apoio da avó dela naquele momento de extrema vulnerabilidade, ela teve ali o acolhimento da avó, que representa para ela força e, sobretudo, também, né, superação e Deus com o que veio junto. Então, assim, nós mulheres temos esse papel. Vamos apoiar outras mulheres, né? Se a gente consegue estender a mão uma para as outras, os processos difíceis que a gente passa nessa vida, que são muitos, a gente consegue lidar melhor, né? Verdade. Então, Leise, eu fui para minha mãe e eu estava num momento, minha mãe então, num momento muito complicado, né, como eu te falei do meu irmão mais novo, nessa época, o meu irmão mais novo, ele estava sendo internado numa clínica de reabilitação de drogas em Niterói. Nossa. Então ele tinha sido preso uns dias antes, Por conta das drogas por também? conta das drogas, a minha mãe estava envolvida com ele, né, e ela teve que largar isso para me dar esse apoio Meu nesse Deus, que momento tão difícil, desafio! né. E assim, ver também a força dela, porque ela já tinha vivido isso, creio eu que ela deve ter revivido todos esses sentimentos, essas emoções, né, no coração dela. Foi, assim, para mim foi assim, um orgulho de ver minha mãe, assim, com aquela força ali do meu lado, sabendo que o meu irmão estava internado. E já tinha falecido o seu mais velho, Já né? tinha falecido o meu irmão mais velho, entendeu? Então, assim, ela me passou muita força, ela me passou muita segurança. Eu fiquei na casa dela durante uns 10 dias, né, para me recuperar da cirurgia, enfim, para tentar recomeçar a minha vida. É Ana, né? Ana Maria. Ana Maria, você sabe que eu sou sua fã também, né? Um beijo para você, tá? Porque assim como a tua mãe, você fez pela tua filha e hoje, se ela não desistiu, primeiramente porque ela tem Deus na vida dela e segundo porque ela tem mulheres como você e sua mãe. Fica aqui minha admiração. E e assim foi, eu tive que, eh, me reerguer, tinha que Aí o Fábio levantar. estava lá. O Fábio ficou lá 18 dias, né.
E eu com tudo pronto em casa, eu tive que desfazer tudo, né? O quarto estava todo pintado, um lado rosa, um lado azul, tudo de um lado dela, tudo de um lado dele. Então eu tive que desfazer tudo. Eu tive que desfazer, eu tive que mexer com toda a estrutura de novo, né? Para poder começar do zero. Então, algumas coisas eu consegui trocar, outras eu consegui devolver, outras eu não consegui. Enfim, começamos de novo, né? O Fábio veio para casa depois de 18 dias, inclusive chegou em casa no dia do aniversário da Thalita. Sério? Foi um presente para A ela. Thalita estava com quantos anos? A Thalita estava com 14 anos. 14 anos. No aniversário, no dia que ela Caramba. fez 14 anos, o Fábio chegou em casa. Então ela estava com Foi 13. o presente dela. O presente dela. E ela ficou muito feliz, né? Mas ela sentiu também muito a perda da irmã, porque ela estava muito ansiosa com essa irmã. E, tipo assim, eu acho que ela achou que ela fosse ter uma boneca, né? Mas ela sempre foi muito apaixonada pelo irmão. Ela sempre foi E muito. por isso o chamego que ela tinha com o Fábio também, Ela porque ela, falava. se você que tinha 10 já considera-se a mãe, a segunda mãe do Aramis, ela com 14 é a mesma relação da Luísa com o Marco Aurélio também. Ela falava para ele que você tem que me chamar de irmã. Irmã. Uhum. É assim, era irmã. Que Então, gracinha, assim, sempre gente. foram muito apegados, sempre foram muito grudados. Ela sempre foi aquela irmã super protetora, Imagina. sabe? Aquela irmã que fazia assim, ela não media esforços para fazer nada por ele, Uhum. sabe? Ela cuidava, ela ficava, ela tinha muito amor, muito carinho por ele mesmo. E ele, né, ficou encantado com a irmã, Como não, apaixonado. né? Até porque quem conheceu a Thalita, gente, até sempre falei para Tilai que me chamava a atenção a semelhança que ela tinha com a minha filha. Né? As Verdade. duas fisicamente eram muito parecidas. E a Thalita, quem conheceu, sabe que essa alegria da Tilai era herdor, né? Porque ela Verdade. vivia com um sorrisão no rosto, sempre good vibes, né? Tudo Sempre, era bom, tudo estava sempre mil de bom. sempre. Então, assim, ela deixou esse legado de alegria pra gente Eu falo também. que é uma menina que a gente não via a Thalita triste. Não Sempre via. ela sorrindo, sempre ela, né, de boa, tranquila, sempre assim de bem com a vida, De bem com né? a Ela vida. gostava A muito da vida, Thalita não era um ser sobrevivente, ela era um ser com vivente, de certeza. fato, né? E a minha avó, com toda a experiência de vida, né, dos anos de sabedoria, ela fala que ela morreu com 24, mas que ela viveu uns 60. Ah, com certeza, com certeza. Isso conforta, É, né? verdade. Mas vamos lá. E aí você teve que se reerguer, trouxe o Fábio para casa. Sim, e ali eu comecei, né, Lise? Eu entrei num período de depressão depois dessa época, porque eu tinha muito medo de perder o Fábio também, né? Então, assim, eu entrei num período de depressão, de síndrome do pânico, que foram uns 2 ou 3 anos para eu conseguir sair Procurou daquele. tratamento, Tilane? Procurei tratamento, Uhum. fazia tratamento. Eu cheguei a tomar 20 comprimidos por dia de remédio, Meu Deus do por dia. céu. 20 comprimidos. No auge, assim, eu já E cheguei a tomar. trabalhando, Não, nessa época eu tive que dar um você conseguiu tempo, parar de trabalhar. por conta nesse estágio que eu estava, né? Claro. E paralelo a isso, o seu irmão também, Aí com meu a irmão questão estava internado, minha mãe tinha que ir para lá, enfim, ficamos nesse, né? E eu assim nem pude estar ajudando muito a minha mãe por conta pudera. de estar precisando muito de ajuda, Uhum. entendeu? Então, assim, quando eu melhorei, né, eu voltei a trabalhar, enfim, comecei a me reerguer, mas eu fiquei, parece, vamos dizer assim, com aqueles resquícios da depressão, Sim, com aquelas sim. coisas assim que eu tinha uns altos e baixos, Aham. eu tinha medo de coisas que eu nunca tive, Uhum. eu tinha pensamentos que eu nunca tive, entendeu? Minha vida mudou muito, né? E eu nem comentei isso, assim, eu já era da igreja evangélica, né? Estava afastada, tive um período, aí afastei, e nessa época eu estava assim, não totalmente na igreja, eu estava um pé lá e um pé cá, Uhum. eu estava aquele morno, Uhum. né? Uhum. E eu voltei para a igreja, né? Me firmei mais na época e fiquei ali por um tempo, né?
E eu lembro que quando o Fábio ia fazer 3 anos, eu ainda estava naquela coisa assim, eu queria uma resposta de Deus. Eu queria uma resposta. Por que que Deus tinha feito aquilo comigo? Sabe? Porque às vezes a gente faz tudo tão direitinho e as coisas acontecem assim, então eu queria uma resposta. Por que que Deus fez isso comigo? E eu sempre perguntava isso. E minha avó falava assim: para de perguntar por quê, pergunta para quê. Escutem isso, gente. Essa pergunta, ela é libertadora. Se a gente parar de perguntar por quê e para quê, muita coisa começa a fazer sentido e a gente consegue seguir com menos dificuldade adiante, Verdade. tá? E eu comecei a fazer isso. Comecei a perguntar para quê. Qual era o propósito de Deus na minha vida com aquele acontecimento? E eu não me esqueço disso. Em uma noite de um sábado, eu estava num culto. Um culto era um culto assim, festivo, Uhum. e tinha assim no teto assim da igreja um TNT Aham, branco. Ele estava como se fosse uma rede, aham. amarrado assim pelas pontas, e no centro tinha muitas bolas, e eu não nem entendi porque aquilo, imaginei que fosse ter alguma Na apresentação, uma dinâmica. dinâmica, alguma coisa. E teve realmente no final do culto uma dinâmica. Uhum. E de acordo com a palavra que foi lida, que foi tudo estudado, ele falou que ia soltar aquelas Bola. laterais Aham, e as bolas caíssem, e que dentro das bolas teria um papelzinho com um aham. versículo bíblico. E que se fosse o momento, a hora que Deus quisesse falar com você através de alguma palavra, que você ia estourar um balão e isso poderia Uhum. acontecer, né? Porque Deus fala com a gente, né? Sim. E eu fui já naquela expectativa. Hoje Deus vai falar comigo. Hoje Deus vai me dar a resposta que eu tanto Uhum. quero. Estourei o balão, mas tinha um monte de balão estourado, eu não achei o meu papel. O meu papel caiu e eu não achei. Sim. E fui e falei com o pastor e ele falou comigo assim: pode pegar outro para você estourar. Eu peguei o segundo, estourei o segundo. Também não achei meu papel. Meu Aí eu Deus. comecei a chorar. Tipo, não vai Tipo vir assim, resposta Deus que não eu. vai falar É. comigo. E ele veio até a mim, conversou, me explicou que às vezes não era o momento, que não sei o quê, mas me deixou estourar o terceiro balão. Ainda falou assim: vai para um lugar onde tem menos sujeira, estoura o balão e às vezes você vai ver o papelzinho cair. Realmente aconteceu isso, Liz. Eu estourei o balão, achei o papelzinho, li o versículo, mas Deus não falou para mim. E eu fiquei muito A gente decepcionada. não entende, né? E eu falava assim: Deus não vai falar comigo. Deus não vai falar comigo. E fui embora e fiquei revoltada. Entrei naquela crise de que eu não vou voltar mais à igreja porque Deus não fala Aham, comigo, porque todo mundo tem uma resposta e eu não tenho resposta. aham. Enfim, Brigando com Deus, literalmente, coitado de né? Deus. No outro dia cedo, estou eu na igreja de novo. Uhum. E acabou a escola bíblica dominical, né? O Fábio ia fazer 3 aninhos. Ele estava brincando com os coleguinhas, uns menininhos da igreja, porque eu ia ensaiar o louvor, Aham. né? E eles acharam aquelas bolas que tinham sobrado da noite anterior. Meu Deus. E eles começaram a brincar, joga a bola para cá, joga a bola para cá. Começaram a estourar. Não, brincando, Uhum. brincando mesmo. Aí o Fábio pegou uma bola assim, um dourado, bem assim, brilhoso, e começou a brincar, 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 subir e descer. De repente, ele tropeçou, caiu e a bola estourou. Quando a bola estourou, ele deu conta que da bola tinha caído um papel. Você procurou 3 vezes, não Não achava. achava. Ele deu conta que da bola Sim. tinha caído um papel. Ele pegou o papel, ele com 2 anos e pouquinho. Aham. E eu estava no altar com as meninas que a gente estava passando o ensaio, e ele foi no altar e falou: mamãe, toma, e me entregou o papel. Nossa. E quando eu abri o papel, eu já caí ali, de joelho, em O prantos. que tinha nesse papel de No leve? papel estava escrito Jeremias 1,5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe,
Eu te escolhi e te separei para que você fosse um profeta entre as Não tem nações. como não arrepiar, não, gente. Então, era a resposta de Deus para Nossa. mim, né? A resposta que Deus estava me dando era que era o Fábio o escolhido. Porque quando ele nasceu, segundo os médicos, Ele não ia ele sobreviver, teria talvez. 5% de Aham. chance, né? O Fábio teve sepsis, o Fábio tomava cafeína para ativar o cérebro, o Fábio não tinha o pulmão formado. Então, Meu assim, Deus. segundo os médicos, ele não sobreviveria, Aham. né? Então, estava ali a resposta de Deus. E isso, assim, foi um testemunho muito grande para mim. E eu parei de perguntar, parei de perguntar, e entendi ali o propósito do E a Fábio. partir desse momento, você conseguiu aceitar o que aconteceu, Tilaine? Foi daí, da partir daí, que eu comecei a me sentir melhor Aham. e comecei a não me cobrar tanto, porque eu achava Aham. assim, que eu tava, alguma coisa que eu tinha feito, Uhum. alguma coisa do passado, algum erro meu, que eu estava assim, tipo como se Deus estivesse me castigando, Uhum. entendeu? Uhum. E aí eu passei a viver e aceitar de uma forma diferente, né? Uhum. Porque eu entendi o propósito de Deus naquele momento, né? E isso muda tudo, gente. Cada um, cada qual, a sua maneira, a sua prática, não importa como, né? Tem como encontrar essas respostas. Eu até já disse anteriormente, o que potencializa o sofrimento é a não aceitação das coisas que nos acontecem. Então a gente luta contra. Mas se a gente, como eu disse, cada qual de cada forma, né, dentro daquilo que Exatamente. acredita, procura e encontra as suas respostas, e nem sempre, né, as coisas acontecem da forma como nós gostaríamos que fosse. Inclusive no teu caso, inclusive é bíblico. Bem-aventurado o homem que parte antes dos seus filhos, Sim, né? Porque é a máxima da dor humana, e eu não conheço outra. A máxima da dor humana é a perda de um filho. E então que vocês também possam utilizar isso como inspiração e exemplo, porque quando você encontra uma resposta plausível e dele sempre é plausível, a gente acomoda os sentimentos melhor, aceita e segue adiante, não desiste, verdade, Liz. né? E assim, depois que eu aceitei isso, né, eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas, estudar, terminei os estudos, fiz a minha pós-graduação, enfim, tudo assim, consegui Foi realizar, fluindo. foi fluindo, Aham. foi fluindo. Fábio foi crescendo, sempre foi um menino bom, nunca foi uma criança assim, um menino que ficava doente sempre, não, sempre foi tudo normal, sabe? E depois disso tudo, de eu achar assim que eu já tinha vivido e já tinha superado o máximo de tudo, né? Veio em 2022 a perda da Thalita, né? Que foi para mim assim, foi a segunda pior coisa da minha vida, né? E vou te dizer que parece que foi até pior do que a da Thaís. Porque a Thaís, por mais que eu estava com toda aquela expectativa, eu eu gerei tudo, mas eu não convivi Os com anos de ela há muito convívio, de tempo, vínculo, né? sim. E com a Thalita foram 24 anos. Eu sabia cada detalhezinho daquela menina, sabe? Do fio do cabelo até a ponta do pé. E assim, a gente tinha uma ligação muito grande, ela era muito agarrada comigo. E a Thalita, ela era diferente. A Thalita, eu falo assim, Quem conheceu ela é, sabe por que que ela era diferente. ela era uma menina assim que ela cativava todo mundo por onde passava, sabe? E ela sempre foi uma menina muito amorosa, uma menina muito amorosa. E a Thalita cresceu, né? Regada de amor, de alegria e muito com a família do pai, muito com a família, com a minha família. E quis estudar fora, já estava fazendo faculdade aqui, né? Sempre guerreira também nas coisas Sempre dela, muito né? estudiosa Aham. e sempre teve também essa coisa muito minha, tipo assim, ela nunca foi muito eh, de ficar esperando as coisas acontecer, ela sempre De ir correu atrás. atrás, Uhum. sabe? E ela já estava fazendo faculdade aqui e o pai comentou que assim a área de serviço lá era melhor, enfim, Qual é cidade mesmo? Macaé. Em Macaé. E ela se interessou em querer morar com o pai, né? E eu falei: minha filha, depende do seu pai. E a mamãe não vai te segurar, né? Uhum. Até porque você já tem idade, você tem Uhum. que estudar, tem que, né, ter sua vida. Mas se o seu pai aceitar, né? Porque ele já estava casado com uma outra Aham. pessoa.
E aí ele aceitou de boa, enfim, a mulher dele hoje é uma pessoa, assim, muito boa, se dava muito bem com a Thalita, e ele aceitou que ela fosse morar lá, e ela terminou o estudo lá, né, foi a formatura, terminou o estudo lá. E eu fiquei muito feliz, né, de ver minha filha formada e, assim, a gente Ela se vê formou em quê? ela se formou em engenharia de produção, Engenharia de produção. e ela já começou a trabalhar logo na Unimed, no laboratório, na Bacana. parte da produção, Aham. né. Então, assim, isso para mim foi muito gratificante, Realizador como mãe, de né? ver que ela estudou, Aham. que ela formou, que ela estava trabalhando, que ela já tinha a vidinha dela, estava começando a dar aqueles passos Uhum. maiores para poder ter a sua casa, né, conquistar o seu espaço, Aham. né. E a Thalita falou que viria para o aniversário do irmão de 11 anos. 11 anos do Fábio. 11 anos do Fábio. Ela vinha muito mesmo, todas as folgas ela vinha, e ela era aquela filha que ela não deixava um dia de ligar. E sempre ligava de vídeo. E aquela filha engraçada, Lise, que ela fazia umas coisas assim, ela fazia figurinha dela, ela fazia caras e Uma bocas, palhacinha, uma né? palhacinha. Aham. E ela tanto ligava para mim quanto ligava para o irmão, de vídeo. Então, Uhum. assim, a gente tinha muito essa ligação. E Uhum. ela ligava para ele, e cobrava dele os estudos, e cobrava dele Aham. comportamento, cobrava A obediência com a irmã, mãe, né, a cobrava. irmã, Aham. e ela falava assim: a nossa família de três. A nossa família de três. Mãe, a nossa família de três. Ela sempre falava isso. E ela perguntou para ele assim: ô irmão, o que você quer de aniversário? A irmã vai levar. Ele falou assim: eu quero uma bola de basquete. Quero jogar basquete. Ele cresceu muito, né? Ele é Fábio é grandão. super alto. É. Beijo, viu, Fábio? Ó, beijo pra você. E ela trouxe a bola de basquete. Ele tanto queria. E fiz um bolinho para ele, essas coisinhas da gente de Aham. casa. E ela estava, Lese, hoje eu entendo. Parece que ela estava assim, se despedindo. Aham. A gente só entende depois. Hoje eu entendo. Aham. Porque ela estava tão intensa, sabe? Ela quis ir na Bisa, ela quis bater foto com a Bisa, ela quis ir na tia Gláucia, ela quis bater foto com a tia Gláucia, ela quis ir na tia Loide, ela pediu tantas coisas que eu fizesse para ela. Ela estava muito intensa. Com a minha mãe, ela estava muito agarrada. Quando foi no domingo, ela ia de volta para Aham. Macaé, porque na segunda ela trabalhava. E, mãe, eu quero que você faça a sua comidinha, porque eu quero levar essas coisas de Aham, filha. aham. Pegou, levei ele em Porciúncula para pegar um carro desses aplicativos Sim, para ir para Macaé. sim. Quando chegamos em Porciúncula, ela foi despedir do Fábio e ele nunca tinha feito isso, ele chorou muito. Ele saiu, foi assim para trás de um caminhão que tinha no posto de gasolina, onde a gente estava, e eu falei assim: vai filha, vai lá chamar seu irmão. Ela falou: mãe, não vou, porque em maio eu tô aí e a gente vai fazer a nossa Isso foto. era que mês? Isso era fevereiro. Fevereiro. A gente vai fazer a nossa foto da nossa família de três, Uhum. do Dia das Mães. Uhum. Então, daqui 2 meses eu tô aqui. Uhum. E se eu for, ele não vai parar de chorar. Só que ela veio e me abraçou e falou assim: mãe, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto que a senhora não sabe o tanto que eu te amo. E naquele momento, eu senti aquele aperto. Aí, quando eu senti aquele aperto, eu falei para ela assim: filha, se a mãe pudesse, eu te colocava num potinho e te levava para casa. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar e aquilo me apertou o coração, assim, uma coisa muito diferente daquilo que eu já tinha sentido das outras vezes. Sim. Vim embora, beleza. Cheguei aqui, a minha mãe falou: Tilai, para, minha filha, de chorar, porque ela tá ali pertinho, né? E daqui 2 ou 3 meses ela tá de volta. E você já sabe que a Thalita tá ali e ela liga todo dia, né? Beleza. Ficamos ali conversando pelo Zap até umas 8h30, sabe? Ela me mandando mensagem, saindo de não sei aonde, postou vídeo em Acompanhando a Itaperuna, viagem, o acompanhando. retorno. Aham. Quando chegou num posto de gasolina, não sei se foi antes de tal,
ou se foi, Era o foi período de antes. chuva, né, Tilai? Tava Tava bastante, eu chovendo. lembro. Na verdade, quando ela saiu daqui não estava chovendo, começou a chover na viagem. Aham, Ela me mandou um áudio, né, eu tenho todas as conversas aham, arquivadas, eu arquivei, eu falei que eu quero já achar um jeito de passar isso para tirar do celular com medo de aham. perder. Ela me mandou o último áudio e falou assim: "Mãe, muitas saudades já. Te amo, minha linda". E sumiu. Thalita saiu online e eu não consegui falar com Thalita mais. Imaginei assim, fora de área, né, sinal ruim, Noite de domingo para segunda, noite né? de domingo para Uhum, segunda. Fui dormir, cansada, né, do aham, fim de semana, de claro. aniversário. Na segunda, já tinha aquela semana retornado às aulas e fui dormir, acordei. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone. Não tinha mensagem da Thalita. Aí eu mandei um áudio para ela. Falei, filha, tá tudo bem? Dê notícia, a mãe tá preocupada. Entrou um Vzinho no celular. Uhum, Então, ou seja, a mensagem não chegou. aham. Mas eu imaginei assim, às vezes está se arrumando para o Sim, trabalho, né? Desliga às vezes a sim. internet para poder não se atrasar, para não ficar parando toda hora. Continuei meu serviço. Eu estava dando aula particular de manhã, Uhum, né? Como eu faço, e às 8 horas eu ia receber uma turma e recebia minha turma às 8 horas. aham. Daí uns 10 minutos ou 15, o pai dela me ligou. Me ligou e falou comigo assim: "Oi, Tilai, bom dia. Cadê a Thalita?" Ai, Quando meu ele falou: "Cadê Deus. a Thalita?", eu já sentei e falei: "Como assim?". Ah, Ele falou: "A Thalita não chegou aqui". Eu falei: "Como não chegou?". Ele falou: "Não, ela não chegou, eu não sei cadê a Thalita. Você colocou ela no carro?". Eu falei: "Coloquei, coloquei a Thalita no carro". Ele falou: "Mas a Thalita não chegou". Eu falei: "Liga para a amiga". Ele falou: "Já liguei, a amiga tá para Tombos". "Liga para a Unimed". Eu já liguei, ela não tá na Unimed. Eu falei: "Não tem aonde você procurar, quem você ligar aí que ela poderia estar?". Ele falou: "Não, os únicos lugares são esses". E eu fiquei desesperada. E claro. ele estava desesperado e eu fiquei desesperada. Aham. Só que o meu coração de mãe já começou a sentir. É, Eu, na hora, liguei para a amiga. Ela falou comigo: "Tila, eu estou muito preocupada. Estou muito preocupada. Não sei da Thalita, não estou preocupada. O pai dela já me ligou". Nesse meio tempo, eu fui chamei minha mãe e o meu padrasto para ele me ajudar a tentar achar o nome do rapaz do do aplicativo. aplicativo para ver se a Aham. gente entrava em contato com ele. Sim. E meu tio do nada chegou também, meu tio Hugo, irmão da minha mãe, e a gente estava ali naquela conversa, eu estava com acho que com 10 crianças na minha garagem, Meu Deus dando do aula. céu. O meu telefone tocou, era a polícia. Era a polícia de Talva. E eu atendi o telefone muito nervosa e eu perguntava o tempo todo: "Cadê minha filha? Cadê minha filha?". E ele falava assim: "Olha, eu preciso falar com o responsável da Thalita". Eu falava: "Eu sou a responsável por ela, eu sou a mãe dela". Ele falava: "Mas a senhora está muito nervosa, eu preciso falar com outra pessoa". E ele, nisso meu tio tomou o telefone da minha mão, Hugo. o Hugo. Uhum. E a minha tia, acho que ele fez algum sinal para minha tia e ela já me tirou da sala Uhum. e me levou para o quarto junto com o meu padrasto. Uhum. E eu já comecei a ficar naquele desespero, eu quero minha filha, eu imaginei, aconteceu alguma coisa grave, porque para a polícia estar me Aham, ligando, aham, porque alguma coisa grave estava aham. acontecendo. E eu peguei, só me lembro assim, do meu tio chegando perto de mim, me segurando pelos braços, dizendo para mim assim: "Você precisa ser forte". Nossa. A Tatá se foi. E quando ele disse assim para mim, eu eu não me lembro de muita coisa mais. Eu só lembro do meu padrasto me segurando, porque eu dava muito soco nas paredes, muito soco. E eu tentava, assim, bater a cabeça e ele me segurava e ela assim, já gritava muito. O meu filho acordou com os meus gritos, né, e já vieram logo acolher o meu filho, e ele: "O "Que que aconteceu? O que que aconteceu?". Foram contar para ele, e ele falou assim: "Eu já sabia". O Fábio falou isso? Eu só não sabia que era hoje. Desde essa época até hoje, o Fábio nunca falou nada, somente essas palavras. Nunca falou, nunca perguntou nada, absolutamente
nada. Talvez por isso que ele chorou tanto na despedida, né, de alguma forma ele já sabia. Exatamente. Então, assim, ele ficou meio que em estado de choque e dali para cá eu só lembro de alguns episódios e de coisas que hoje o meu padrasto me conta porque eu pergunto, certo? Porque eu fui para o pronto-socorro e dali eu não lembro de muita coisa, né? E Lise, eu vou te ser muito sincera, eu não imaginei que eu fosse sobreviver a isso. Com um detalhe grande, era exatamente no dia que a Thaís tinha falecido Meu Deus e do no mês céu. que a Thaís tinha falecido. Tilá, é como se o raio caísse 2 vezes na tua cabeça, Na verdade, caiu. no mesmo dia. Então, assim, foi muito difícil. E eu me lembro que quando eu saí do pronto-socorro, já era bem de tardinha, o pai dela chegou de viagem, né, para esperar eles liberarem o corpo, porque isso foi de domingo para segunda e ela foi enterrada na terça. E quando ele chegou, eu estava no quarto da minha mãe, deitada, tinha muita gente na casa, ele caiu no chão. Ele olhou para mim e ele caiu, sabe? O desespero dele foi tanto, o choro tão sentido. E eu me lembro que ele veio tentar me consolar e eu fui assim, até um pouco, de certa forma, assim, injusta na forma de falar que eu estava perdendo a minha segunda filha. Só que depois, Beze, eu fui refletir, ele estava perdendo a única dele, Uhum, entendeu? Ele estava perdendo a única filha dele, sim. entendeu? Então, assim, eu reconsiderei isso com ele. Ele é um homem muito bom, sabe? Ele é um homem, sempre foi um pai excelente, Mas tenho sempre. certeza que ele nem fez Ele conta disso, porque naquele entendeu. momento você estava. Ele Ô, entendeu que eu Tilá, eu. estava assim Nossa, transtornada, sim, Tilá. né? Isso assim, eu tenho Inclusive, eu não sei certeza. se você se recorda, eu estava lá o tempo todo, quando eu pude ir para o espaço, né, que todo mundo vai, te vendo ali, te abracei muito, não sei se você se lembra Não, disso. não lembro de ninguém. Tilai, quem te viu e Tombos parou. Parou. Tombos parou. Quem te viu realmente, gente, essa mulher aqui é um exemplo de superação. Porque, olha, Tilai, eu fico até embargada para falar. Vamos, parou. De mãe para mãe é só Deus o que Vieram você passou. as pessoas lá da Redentor, né, o chefe lá, as pessoas que, Os amigos os dela amigos, todos. vieram Aham. todos. Veio muita gente, veio Sim. muita gente. Então, assim, dali, desse dia, né, que aconteceu, eu ainda tive um outro baque, né, porque eu tenho uma amiga que para mim é igual irmã, Aham. né, que é a Nirleia, lá da Água Santa. Aham. Aham. E Deixa eu mandar um beijo do Ângelo, né? é, Ele você sabe que eu amo você, né? E que eu vou voltar aí na Água Santa comer aquele bolo que você me ofereceu aquele dia, viu? Um beijo pra você. e a Nirleia, nós somos amigas há muitos anos, né? Nós engravidamos juntas. Quando eu engravidei dos gêmeos, ela engravidou da Maria Paula. E ela viveu todo o meu sofrimento, né, com a perda da Thaís. Nós estudamos juntas, fizemos faculdade juntas, enfim, a gente tem uma história. Aham. E eu lembro que ela estava para BH quando isso aconteceu. Ela tinha ido fazer uns exames que ela estava com alguma coisa na vista. Aham. Mas eu não sabia, assim, com detalhes, o que que era. No dia do acidente, dessa confusão, ela estava para BH. E ela veio, mas com tudo, né, com os acontecimentos, a gente não falou sobre isso. Ela ficou ali comigo o tempo todo, só disse para mim que ela precisava voltar para BH para terminar uns exames e que depois ela Ou seja, viria. ela interrompeu tudo lá que estava fazendo e veio te E colher aqui. veio, ela interrompeu tudo e Caramba! veio. E o médico dela lá não tinha permitido que ela viesse. Só te interromper. Fez diferença na sua vida ela ter vindo te acolher? Toda a diferença. Mais uma vez, nesse episódio, mais um episódio, eu vou reforçar. Feliz daquele que cultua suas relações, os seus vínculos seguros, gente. Porque não existe momento de maior dor, igual a gente está ouvindo a Tilai contar. E a amiga, os amigos estavam lá
dando as mãos. Por isso tá aí. Vamos valorizar, vamos cultivar as nossas relações. Verdade. Eu falo que, ela é uma amiga que, assim, a gente sabe de detalhes, aquela coisa, assim, que pelo olhar a gente se Aham, conversa, aham. sabe. E ela voltou, ela retornou e eu até então não sabia o que que tinha acontecido. E uns 10 dias depois, né, do falecimento da Thalita, eu soube do que tinha acontecido com ela, sobre a questão da saúde, né, dos olhos, da perda da visão, por conta de um câncer. E aquilo para mim foi mais uma Outro baque. martelada. Eu não conseguia aceitar aquilo também. E eu comecei a entrar em desespero. Eu pensei assim, com medo de perder minha amiga, tinha acabado de perder minha filha, já tinha perdido uma outra filha, né? Me deparei sozinha para criar o Fábio. Assim, E sabe? Ela você machucada por ver o Fábio machucado, e né? a minha mãe machucada por me ver Aham. machucada, e tipo assim, minha mãe também tendo que ser forte para poder me dar um apoio, né? E por muitas vezes minha mãe chorou escondida, minha mãe chorou sozinha, escondida, porque ela não queria chorar perto de mim, Uhum. porque a minha filha era criada com a minha mãe, Aham. né? Minha filha morava na casa da minha mãe. O quarto dela tem poucos meses que a gente desfez, Uhum. né? Porque minha mãe tinha uma coisa com ela assim que parecia de mãe para filha, não de vó para filha. Então, foi aí que eu pensei em desistir. Foi nessa época. Porque assim, eu me vi muito desesperada e eu cheguei e falei: "Vou tirar minha própria vida". Nossa, demais. E cheguei aí, né, num local para poder tentar tirar minha própria vida. E eu estava afastada da igreja e eu senti, assim, eu estava chorando muito, assim, no lugar, e eu senti o Espírito Santo de Deus falando comigo. Tipo assim: "Vai embora, minha filha. Você tem um filho para criar. Quem vai criar seu filho? Ele só depende de você". E eu lembro, Leise, que isso me marcou muito, que na época que o Fábio fez a terapia com você, eh, você me falou sobre um desenho que ele fez da família. Antes ele desenhava eu, a irmã e ele. E ao lado ele desenhava um anjinho que era a irmã. E depois de um tempo você pediu que ele fizesse de novo um desenho. E ele só desenhou eu e ele. Uhum. Ele não desenhou nem o anjinho, nem a irmã, que também virou um anjo. Então, ou seja, a única pessoa que ele tem como referência sou eu. E eu senti aquilo, sabe? E eu, naquele momento ali, senti que aquilo era a voz de Deus para mim. E voltei para casa. Inclusive, eu vou pegar um gancho para falar um pouquinho, nem a hora, mas sobre a reflexão do início do programa, sobre o suicídio, já que você infelizmente chegou a pensar, e graças a Deus, né, tá aqui. Quando uma pessoa comete suicídio, gente, há um estudo que diz que no mínimo 8 pessoas à volta dessa pessoa que se suicidou entram em depressão, adoecem mentalmente por conta da dor de perder alguém que cometeu suicídio. Você falando que o Fábio só tinha você, né? E aí não tem como não pensar nisso. A pergunta que fica, inclusive, quem fala com maestria, uma psicóloga que eu respeito muito, que hoje ela é autoridade no Brasil em suicidologia, que é a Karina Fumitsu, é uma japonesinha, e ela fala o seguinte: quando alguém comete suicídio e deixa essa dor para que as pessoas que o amavam, a pergunta que fica é: quem mata quem? Uhum. Quem mata quem? Porque após uma pessoa cometer suicídio, as pessoas que ficaram, de alguma forma, estão mortas por dentro também, com essa dor emocional, né? Então, graças a Deus, se você conseguiu, e a gente sabe que foi a voz do Espírito Santo ali te dizendo, pensar no Fábio e continuar por ele, né, Graças Tilari? a Deus. Aquele garoto que te mandou, a mando de Deus, também o bilhetinho do que ia Exatamente, acontecer com você. exatamente. Tipo assim, parece que aquilo veio tudo na minha mente, como um Aham, flash, aham. né. E eu voltei para casa e cheguei em casa e ele estava brincando. E quando eu olhei, eu assim, me derramei em lágrimas, né.
de pensar que era um pré-adolescente, uma criança, né, na época, e que realmente precisava de mim para tudo. Sim. E eu tive 2 opções na época, né, ou eu teria que mudar a minha vida, retornar e tentar me reerguer novamente, né, ou a minha vida não teria sentido, eu estaria apenas sobrevivendo, né. E eu tomei uma decisão na época foi de retornar para a igreja e de buscar, né, em Deus essa força, essa coisa que eu sei que tinha aqui dentro, né, mas que estava apagado, que estava morto. Vocês ouviram as palavras dela, ela tomou a decisão, que ela tinha 2 opções, né, desistir ou seguir em frente. Vale lembrar que ser vítima ou ser forte dá o mesmo trabalho. Então vamos saber escolher o que que a gente faz. Verdade, verdade, porque você falando isso, me veio também à mente de que, eu enterrei a Thalita na terça e na quarta eu levantei para fazer café. Eu levantei para fazer café. Tipo assim, qualquer outra pessoa no meu lugar Não não levantaria. levantaria. Eu levantei para fazer o café. É por isso que você está aqui. Ô, gente, é por isso que a Tilai está aqui. Eu conheço a história dela, vocês viram ela falando aqui, né? O Fábio foi meu paciente. Eu me sinto muito pequena perto de você, porque a tua força, sabe, sendo Deus, né, que coloca, a gente sabe que é Ele que está aí dentro, mas muitos de nós também temos Deus nas nossas vidas e a gente pensa que a gente não consegue, Tilai. Você é uma fonte de inspiração para muita gente. Levantar no outro dia, ir lá, passar o seu café, significa eu estou aqui, eu vou continuar, eu vou viver, porque eu tenho também uma missão aqui, tenho um filho para cuidar. Exatamente. E assim, hoje, eh, depois de tudo, todo esse, né, essa caminhada, né, eu falo que eu tenho muito orgulho mesmo, assim, da mulher que eu sou hoje. Bom ver isso. Sabe? Porque eu tive que me levantar, eu tive que tomar decisões, eu chorei muito, né? Eu lembro de muitas coisas assim que eu falava assim, eu não vou conseguir, né? Com 3 meses eu estava fazendo um desfile de uma escola, onde eu fiz uma homenagem para minha filha, né? Com 3 meses eu já estava trabalhando, e eu lembro que muitas das vezes eu não conseguia dormir, né? Por conta dos pensamentos, e eu trabalhava. Eu ocupava a minha cabeça, eu tirava tudo do guarda-roupa, eu dobrava e colocava de novo, eu aspirava, eu varria, eu lia e eu trabalhava. Eu tentava preencher a minha mente com coisas que eu gostava, para não ficar pensando coisas que eu sabia que não era de Deus. Uhum, Eu sabia que não eram pensamentos de Deus. uhum. E ter tomado essa decisão de ter voltado para a igreja, para Cristo, né? Porque igreja, Aham, né, a gente fala eu igreja, mas, entendi o que você quis né, dizer. foi um passo muito importante para mim. Por quê? Porque eu pude buscar força naquele que Te é o fortalece. único possível que nunca ia me abandonar, nunca vai me abandonar, não vai desistir de mim nunca, e ele me fortalece. Tudo posso naquele que me Tudo fortalece. posso naquele que me fortalece. E assim, eu busquei força ali, eu me ingressei na música, né, voltei para o meu curso de A música. propósito, ela é uma exímia cantora, gente. Ai, Liz, só você. É só eu nada. É, a gente arranha um pouquinho, eu Uma gosto. vez eu assisti ela cantando Fascinação, gente, numa audição, num recital do Luigi. Foi, Eu fiquei apaixonada, foi. apaixonada. E assim, eu sempre gostei da música, sempre gostei, de atividade física. Estou até meio parada ultimamente por conta do meu joelho, mas assim, eu procurei voltar a fazer as coisas que eu gostava, né, e foi difícil no início, porque é uma mudança, né, a minha vida mudou muito de quem eu era, quem eu sou hoje. Eu costumo dizer que quem me conheceu uns anos atrás vai ter que precisar me conhecer de novo, né, porque eu não sou mais aquela pessoa de antes. Mas você
é uma pessoa muito melhor hoje, Com certeza, isso eu não tenho dúvida. né. É isso, eu não tenho dúvida. E eu sei que através da minha história eu pude ajudar outras pessoas, né. Hoje Você concorda com a máxima: "O que não me mata me fortalece"? sim, Eu também. sim, sim. E hoje, muitas pessoas falam para mim assim: "Como que você consegue? O que que você fez?" Eu falo: "Eu não fiz nada, quem fez foi Deus. Eu não fiz nada", né. Hoje, eu trabalho, né, numa escola, eu sou professora. E a minha diretora passou por pouco tempo pelo mesmo que eu passei, e ela fala para mim assim: "Quando eu começo a querer reclamar ou a sofrer, eu lembro de você e eu não reclamo", né, Exatamente. porque ela fala assim, ela me vê hoje e ela fala assim: "Se ela conseguiu, eu também vou conseguir". Aí você lembra lá do papelzinho. Aí eu lembro lá do papelzinho. É isso aí. Entendeu? Então, assim, eu sei que Deus fez muita coisa na minha vida, tem feito, é Ele que me sustenta realmente, porque a gente ser mãe solo, viver tudo que viveu e ter que, todos os dias, como todo mundo, levantar, trabalhar, cuidar de tudo, é cansativo, tem a Não, e ela rotina. tá aqui, gente, não é porque ela tá aqui gravando não, tá? Toda dos penduricos, quem conhece Tilai sabe, quem sou eu para falar, né, Tilai? Né? Toda dos penduricos, gente, ela não deixa a peteca cair, não. É um exemplo de autoestima, de amor próprio, tá sempre enfeitada, A sempre gente procura. alegre. Então, assim, Tilai, muitas vezes, igual você falou, eu deixei de ir na igreja e tal, porque a gente quase que perde a fé. Perde. É tanta Verdade. pancada na cabeça que a gente enfraquece a fé da gente. Mas a nossa sorte é que ele não desiste da gente. Verdade. Né? A gente desiste dele, mas ele não desiste da gente. É aquele poema Pegadas na Areia mesmo, né? Sim, Ele te carregou no no colo. colo. Então, assim, essa tua fé, que hoje é uma fé que chega a ser cega, né? Acredito, acredito. Ô, gente, que ela também nos inspire a ter fé. Que ela nos inspire a ter fé. Porque muitas vezes as nossas forças não alcançam, não é isso? Verdade. Mas vem tudo de lá, gente. Não tem E jeito. quando eu falo, assim, de fé, Liz, eu falo, assim, não é de uma religião Não, eu específica, né, sei. eu falo assim, eu falo da minha né, por eu estar nessa religião, mas você tem que ter fé, né, porque Deus é um só. Então, assim, se você acredita, se você tem fé, se você busca da sua maneira, do seu jeito, né, eu acho. Inclusive, tem uma definição que eu acho muito bacana, porque eu sou muito. Quem me conhece sabe, né? Espiritualizada, gosto de investir na minha espiritualidade. E que acaba tudo em fé, mesma coisa, né? Mas tem uma definição que eu acho muito bacana, que é o seguinte: a ciência destrói Deus. Quando a gente ouve, né, a questão do ceticismo anulando Deus. Então, muitas vezes, a ciência anula Deus. A religião, muitas vezes, aprisiona Deus. Mas a espiritualidade vê Deus em tudo. E essa é a minha máxima, né? A espiritualidade consegue ver Deus em tudo. Mas precisa desenvolvê-la. É o que você falou, não importa a religião. A Uhum. gente tem que ter a fé. É, Até é. porque, pegando o gancho de novo, o suicídio, gente, nada mais é do que a ausência de esperança. Sim. A pessoa só comete esse ato quando ela está em desespero. E desespero é o quê? A ausência de esperança. Uhum. E o que é que traz esperança? A fé, Sim, verdade, verdade. né? Pode continuar. Então, e aí eu comecei, né, tipo assim, eu fui colocando tijolinho por tijolinho, comecei do zero de novo, né, fui construindo, construindo, e vi que aquilo estava me fazendo bem, né, e procurei ajuda, e lia muito, e foquei no trabalho, né, e graças a Deus com isso, eu consegui resultados positivos, né, e hoje muitas pessoas falam: "Como que você conseguiu? Como é que você fez?". Quando ficam sabendo da minha história e ficam, assim, admirados, né, porque a gente sabe que, eh,
é impossível você entender e perder um filho. Perder 2 é completamente absurdo, né, fora do normal. E hoje em dia as pessoas me veem brincando, sorrindo e veem que realmente é possível, né, quando você acredita, quando você, se esforça, quando você muda de atitude, quando você muda o foco, né, é possível a gente Que viver. conselho você daria, Tilai, para uma mãe que está passando a mesma dor hoje, o mesmo luto? Então, é Para uma até mãe, para um pai, gente, é. para um irmão, qualquer pessoa que esteja sofrendo essa dor. Eu falo é até difícil, sabe, Liz, porque por mais que a gente dê conselhos, a pessoa às vezes vai achar assim: "Ah, se o conselho fosse bom não daria, eu É, vendia". é. Mas, a verdade é: viva um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né. Se permita viver o seu luto, se permita sorrir, se permita chorar, mas viva um dia de cada vez. Porque é só mesmo com o tempo, com a fé, com a busca, que você vai, entender as coisas lá na frente, né, porque de início a gente fica muito desesperado, né, então a gente pensa assim: "Essa dor não vai passar", é uma dor que falta o ar, é uma dor que sufoca, é uma dor que dói, mas é aquela dor que dói, que parece que não vai acabar nunca. Mas é só o tempo, né, quando a minha avó falava isso, Liz, eu ficava brava com ela, mas é só o tempo que vai amenizando e colocando cada coisa no seu lugar. Por isso que eu sempre falo muito isso com a minha diretora, Diana, um dia de cada vez. A Diana também tem o nosso respeito, hein, Diana? Um beijo para você, né? Tilai, os teus conselhos valem ouro, porque eu sempre comento aqui no consultório quando alguém chega, né, com essa dor, por mais clichê, não só com essa, como outros problemas também, por mais clichê que seja, o tempo, só o tempo, coloca tudo no lugar. Verdade. Não importa o tamanho do problema ou o tamanho da dor, porque a dela é a dor máxima, gente, que ela passou. Não importa o tamanho da dor do problema. O tempo acomoda as emoções aqui dentro. Não é isso, Tilai? Verdade. Por isso que, voltando à reflexão, né? Suicídio, gente, é uma solução definitiva para um problema temporário. Faz sentido, Tilai? Sim, Né? de certa forma. É uma decisão definitiva, porque depois que você deu cabo da sua vida, não tem mais como voltar atrás. E o problema é temporário, sabe? Não importa o que seja, as coisas vão acomodar aqui dentro. A dor passa? Não passa. Ela vai lembrar todas as vezes com dor, mas o sofrimento passa. Sim, Não é isso? Então, assim, fica o recado para quem estiver nesse momento, seja o sofrimento que estiver, gente. Não desista. Não desista. Desistir não é uma opção. Alinhavando com outros episódios anteriores que a gente teve, que o que me preocupa hoje é que o ser humano não aguenta mais sofrer o mínimo. É justamente por isso que a gente fala, se a gente não desenvolver essa força resiliente, como é que a gente vai atingir essa capacidade de ter essa espera para que o tempo acomode as uhum, coisas, né? Então, como ela disse aqui, vamos viver um dia de cada vez. E, para mim, em outros termos, você não precisa enxergar o topo da escada. Só enxerga o primeiro degrau, tá bom. né. A hora que você subir no primeiro degrau, daquele degrau você enxerga o próximo degrau. Sim, E esse é viver um dia de cada vez. E essa é a mágica. Quando você vê, já deu uma semana, quando você vê, já fez um mês, quando você vê, já fez um ano, quando você vê, tá aqui 4 anos. 3. 3, né, Tilai? Desculpa, 3 anos. Então, gente, vamos aprender com a Tilai. Olha, Tilai, nossa, eu fico só gratidão por você estar aqui, podendo compartilhar essa história com a gente. E me diz uma coisa, Tilai, fora viver um dia de cada vez, fora a fé, fora buscar ajuda profissional, né? Essa questão que você falou para mim da atividade física, ela faz muito sentido. Inclusive, um dia conversando com a Kátia, sua parente também, né, do Canela, e eu perguntei para ela, qual
a dica de ouro que você me dá para superação, que você também perdeu um filho com câncer, Sim. né, de 9 anos, foi 9, né? 8, 8 acho. aninhos. E ela falou assim, Lesiane, desde então eu faço atividade física todos os dias. Todos os dias. Não é isso mesmo? Ela faz. Todos os dias. Então, há recursos, gente, que a gente deve buscar, porque não se esqueçam, as nossas emoções estão dentro dessa máquina aqui, ó, do nosso corpo. E a gente sofre influências externas do nosso corpo que ajudam ou prejudicam o funcionamento dele. E a Uhum. atividade física é só bem, não é isso, Só Tilai? bem. Eu falo assim, tem pessoas que às vezes você vai buscar outras coisas, né? Por exemplo, uns gostam de ir para academia, outros gostam de dançar, outros gostam de pintar, ou sei lá, alguma coisa assim do tipo, mas buscar fazer aquilo que você gosta, né? É uma das opções. Inclusive a música na sua A vida. A música, no arte meu caso, foi a salva. música. Mais uma vez eu vou elucidar. A arte salva porque a vida não basta, gente. É. Tilai, você como professora tem como, se é que você já não faz? Porque professor para mim vai muito além de passar um conhecimento técnico. Inclusive, eu vou citar aqui algo que até o Vinícius compartilhou comigo essa semana. Na biografia do Mandela, né, tem no livro dele uma, um ensinamento muito interessante, porque nas aldeias de quando o Mandela era criança, né, quantos anos tem isso? Vamos falar em um raio de 100 anos, 90, Uhum. 100 anos. Eles têm, inclusive, até hoje, muito respeito pelos mais velhos. Não se chama o mais velho igual a gente chama, igual eu falei, né? Um beijo, Ana Maria. Não, para ela ser mais velha, deve-se uma reverência e eu tenho que falar com ela de outro nome, com um outro tratamento. Então, assim, quando uma criança era criança, ela jamais era deixada sozinha. Jamais era deixada sozinha. Ela ficava sempre com o adulto. Então precisava-se de uma aldeia inteira para educar uma criança. De uma aldeia inteira. Se ela não estava com a mãe, ela estava com a avó. Se não estava com a avó, estava com o tio, com a tia, com o primo, com a prima. Adultos. Por quê? Porque acreditava-se que o tempo todo uma criança ela está em formação e você tem que passar valores para ela. De conduta mesmo. Uhum. Hoje em dia, o que é que a gente vê? O que mais tem? É criança sozinha. Uhum. No celular, no computador. Por causa da vida louca que a gente leva. Sim. Então, assim, o quanto menos a gente puder deixar uma criança sozinha, gente, a gente está contribuindo para a formação moral e ética dessa criança. Sim. E aí entra a professora, né? Como eu te falei, o professor para mim é esse adulto da aldeia que está com essa criança. Porque muito mais importante do que até alfabetizar é explicar para essa criança a importância da árvore, da planta, do fruto, de esperar as 4 estações, a maturação. Né? E isso o professor pode fazer. Então, assim, tem como, se é que você já não faz, na tua formação moral e ética como criança, no processo de continuidade ali de cidadania na sala de aula, você passar essa força resiliente, passar isso que Deus te deu na tua sala de aula? Sim, eu faço isso muito. Inclusive, eu uso, né, da minha própria vivência, do meu próprio testemunho, da minha própria vida, para estar contando histórias para eles, para estar entrando em certos assuntos, né, para estar conscientizando eles desde agora, né, com a importância de você estudar, de você ter um caráter, de você ter uma vida legal para quando você for adulto, né? Inclusive, eu estava essa semana fazendo uma reunião e eu sou articuladora do Estado do Renalfa, que é um programa de alfabetização. E eu fiz uma visita em todas as escolas, eu tenho que estar sempre em contato com os professores, né? Bacana. E eu estava falando sobre isso, né? Como as nossas crianças estão desinteressadas, como as nossas crianças estão muito sozinhas realmente, né? Sem uma base, né? E nós, né, adultos, somos o espelho para eles. Então eles costumam refletir aquilo
que a gente tá, eles copiam a gente passa, eles, né, eles vão passar aquilo que eles estão aprendendo com a gente. Então, às vezes, eu falo com as meninas, a criança não tem interesse hoje numa leitura, em pegar um livro, Instrumento. um instrumento. Por quê? Porque qualquer coisinha a mãe fala, toma aqui o celular, toma aqui o celular. Entendeu? É muito mais fácil. E hoje eles até me perguntam, tia, para que que eu vou fazer isso se eu posso falar no celular e ele me dá a resposta, né? Muitas das vezes eles questionam isso comigo. Então, assim, eu consigo sim, eu estou sempre em conversa com eles. Eu falo assim, eu na sala de aula eu sou uma professora, eu sou mãe, às vezes eu sou vó, sabe? Então, assim, eu consigo estar, de certa forma, levando um pouquinho disso também para eles. E eu acho isso muito importante, porque tem criança que é assistida pelos pais, mas tem criança que ela só tem nós, professores. E quando não tem os professores, ela é assistida pelos youtubers, né, Exatamente, gente? Aí mora todo o perigo do mundo, exatamente. né? Eles buscam é lá mesmo, nas É, redes sociais. Né? Então, assim, é muito importante, né, os pais estarem observando, né, ficando mais atento em relação a seus filhos, né, porque a criança ela vai crescendo e o pai às vezes não está atento, não está observando, quando vê, ele já perdeu. Ele já perdeu exatamente. para o mundo das drogas, para o crime, para outras coisas, né? E eu falo que hoje eu tenho alunos, tive alunos que hoje são adultos e tem uns que já estão, né, com a vida, né, encaminhadinha, mas tem outros que infelizmente já estão em caminhos que não são legais. Exatamente. A criança, ela tem o adulto como referência, né? É um presente para essas crianças que passam na sala de aula da Tilai poderem carregar consigo esse legado que ela deixa de resiliência, de força, que sempre é um jeito de vencer, não é isso, Tilai? Que é Sim, sempre uma maneira. Inclusive, você pode também dar sua contribuição aqui, Tilai, que você conhece de perto, né? Você vive a luta ali da dependência do seu irmão, tudo o que aconteceu com ele ao longo desses anos. Tombos adora seu irmão. ama, Você sabe que a gente adora o Aramis, né? Ele é ama. muito inteligente. Fiquei surpresa agora sabendo que ele é músico também. Agora eu vou gostar mais É, ainda. Né? Um moço aí com potencial. A gente estava até falando no início que é muito mais inteligente do que esforçado, exatamente. né? E infelizmente é refém da dependência química. Que conselho você deixaria para esses jovens com esse potencial de viver, de vida, para não se tornarem reféns, presas do que infelizmente está cada vez mais crescente nas nossas vidas? Esse subterfúgio, gente, de lei, como diz o doutor Eduardo no último episódio, de dopamina barata. Sim. Eh, eu falo assim, o mesmo conselho que eu dou para o meu filho, né, tem 14 anos, eu deixo aqui hoje, né, eh, não entre nesse mundo das drogas. É um mundo que é difícil de sair, tá. É um mundo muito cruel, muito cruel. Pode te oferecer ali coisas momentâneas, né, coisas assim, de prazeres, as coisas assim, mas é só ali. É um mundo vazio, é um mundo raso, né. E eu falo assim, a pessoa que entra, por exemplo, eu vou, né, citar como o meu irmão, por exemplo, ele tem vontade de sair, ele quer sair, muitas das vezes não consegue. Por quê? Porque é um mundo fácil, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido, né. E é difícil você viver uma vida certa, é difícil você viver uma vida, às vezes, digna no pensamento deles, assim: "Ah, mas eu vivo certo e não tem isso. Fulano que vive todo errado tem Aham, isso", entendeu. Mas, isso é bíblico também. É preferível você comer, um pão no sossego, na paz, do que um boi gordo na com aflição, certeza, com certeza. né. Então assim, eu falo muito isso com meu filho. Meu filho, pensa bem as suas escolhas, né, as suas atitudes, você tem uma vida pela frente, e dependendo da escolha que você fizer, você não tem como voltar atrás, né. E se volta, você tem consequências.
consequências que às vezes vão durar anos aí que você vai se arrastar, Ou né? irreparáveis, né? Ou irreparáveis. Então, assim, não entra. E coloco muito ele como esse exemplo. Olha aí o que você está vendo dentro de casa, né? Olha só o que a gente vive, o que a gente vem lutando, né? De certa forma, eu luto junto, porque são 28 anos, né? É a idade de falecimento do meu irmão. Então, quer dizer, eu estou nessa luta com ele há mais ou menos essa época, esse tempo. Ou seja, juventude, se fosse fácil, alguém não estaria lutando 28 anos para sair. Não é fácil. Uhum. Não é fácil, porque não afeta só a pessoa, afeta todo mundo que está ali à sua volta, né? E quando acontece, igual no caso dele estar, né, detido, envolve todo mundo também. Aham. É um sofrimento muito grande, é uma luta muito grande. Então, vão viver, vão ser felizes, viva de uma maneira saudável, né? Que você aproveite a vida de uma maneira saudável, busque a Deus de alguma forma, né? Mas não entre para esse mundo das drogas. É um mundo Fica o realmente recado, cruel. gente. Fica o recado, inclusive, pegando o gancho da reflexão no início. Ah, o suicídio ainda é um mistério para a neurociência. Por quê? Porque o nosso cérebro ele foi programado para viver. Sim, Então nós temos um instinto de sobrevivência. Né? Por exemplo, eu estou aqui sentada, se eu escuto um barulho agora atrás de mim, qual que é a primeira reação minha? correr, Virar. virar ou Virar, correr. para ver o que está acontecendo. Né? Por quê? Porque o cérebro busca proteção. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de atentar contra si, de se machucar, é porque já está num nível de adoecimento mental. É como se tivesse dado um pane, como se o cérebro tivesse bugado, porque a programação normal dele não é essa. Mas esse adoecimento se dá, sobretudo pelas drogas É. e pela depressão. Na verdade, Entendeu? Lise, as drogas, eu converso muito com meu irmão, Aham. ele sempre fala isso para mim, que a pior droga é a bebida. Ela é que é a porta de De entrada. entrada para todas as outras coisas. E é que a gente subestima, né? Porque, tipo assim, através da bebida você cria coragem, entendeu? Então, assim, ele fala que, às vezes, se ele não beber, se não tiver bebida, não tem interesse na droga, entendeu? Então, os adolescentes, os jovens, eles vão direto na bebida, através da bebida que eles vão buscar as outras coisas. Ela é a porta de entrada para as outras coisas. Muito bem lembrado, inclusive, vários pacientes que eu trato, que já tratei, né, até mesmo para parar de fumar, cigarro de tabaco mesmo, Uhum, né? Muita gente tenta parar de fumar, mas aí vai beber uma cervejinha, chama um cigarro, uhum. né? Então, tanto para o cigarro, a cocaína, outras drogas, a pessoa mesmo para parar, a maioria tem que abrir mão de beber, É, que realmente é a porta de entrada, é. né? Mas dica de ouro, Tilai, e você sabe que já é dito que a nossa existência ela não vale nada se a gente não tocar o coração das pessoas, né? Para mim, na minha humilde visão, você foi escolhida. Amém. Foi escolhida. Pena que se paga um preço tão alto, né? Para ter essa bagagem, para poder nos orientar e nos inspirar dessa forma, mas para mim você foi escolhida, porque Tilai, com tudo isso, eu só consigo te enxergar como uma pessoa iluminada. Amém. Entendeu? Não é aquela iluminada, gente, bonitinho, que toda zen, que ficou nas montanhas meditando. Não é disso que eu tô falando, não. Eu tô falando de se iluminar de tanta pancada, né? De tanto sofrimento. Então, eu não consigo enxergar como você não tenha sido escolhida para isso. E todo o suporte que ela recebeu, sobretudo familiar, também é de grande valia. Tilai, a música. Eu vou fazer uma pergunta. Só promete que não vai me bater, tá? Ela pode dizer não, ela tem todo o direito, gente. Mas por acaso, assim, não sai nenhuma palhinha de nada assim pra gente? Ai, Nem eu tirei Lívia. pau do gato. Obrigada. Então, eu não estou preparado para isso, né? Mas tem uma música que eu gosto muito e ela chama Ovelhinha. Ovelhinha. Essa música ela é da Isadora Pompeu
e eu estava tirando ela com meu irmão, antes dele ser preso Nossa. agora. Agora, por último? Ele Caramba. estava tirando no violão para mim, e tem um pedacinho dela que fala, que mexe muito comigo, porque eu Aham. falo assim, a gente às vezes procura, né, soluções, procura, respostas, sendo que tudo vem de Deus mesmo, né, não cai uma folha do Como céu você ficou se não procurando, for né? da Aham. vontade de Deus, né. Então eu vou estar cantando só um Canta um pedacinho, pedacinho pra não gente. repara a Que voz. Olha, reparar, eu tô vindo de gente? um workshop de ontem, então assim, a gente, né, Tá, gasta um é só pouquinho. um pouquinho. A gente entende que ela tá vindo do workshop, que a voz dela tá cansada, mas ela vai cantar só uma Voz de coisinha pra professora gente. fala, a Eu gente fala sei, muito. vamos lá. Então, ela fala assim, ó: "Estava meditando por um tempo e cheguei em uma conclusão. Tudo nessa vida é passageiro, mas tua palavra não. E eu já falei tantas vezes, eu já achei que era o fim, e eu que já me vi perdido, só fui me encontrar em ti." Ai, gente. Ô, Tilai, obrigada. Não basta cantar, ter essa voz abençoada. Abençoada. Ainda vem com uma letra, com uma música dessa que acalenta a alma da gente. Amém. Que você traz esperança, Amém. né? Traz esperança. Olha, Sempre. Tilai, eu vou ter também que te convidar mais vezes, porque senão fica muito extenso. O pessoal em casa pode até ficar cansado, né? Verdade. Mas essa história de hoje, gente, eu podia explorar a Tilai aqui de diversas maneiras, porque ela é professora, ela tem uma bagagem incrível para passar para a gente, mas eu não quis focar nessa questão técnica. Eu quis focar mesmo na questão da superação, dela deixar esse legado para a gente de força, viu? Desculpem aí as lágrimas, né? Até a psico aqui hoje teve que pegar um lencinho e eu prometi quando eu fiz a propaganda do projeto que a gente não ia fazer esse pessoal chorar, né? Mas não tem jeito. Mas tudo isso serve de experiência e aprendizado para a gente. E para fechar a reflexão sobre você já tentou, você já pensou em desistir alguma vez? Vocês viram aqui que tanto a Tilai já disse que já pensou, eu também já pensei por 3 vezes na minha vida, né? Muito embora você está com 48, você falou, né? Eu faço 47 mês que vem, a gente não tem 70, 80, mas a gente já viveu muita coisa, Muita assim como a coisa. Tilai também. A minha vida dá para escrever alguns livros, então a gente passa por momentos que a gente pensa em desistir, mas graças a ele a gente se reabastece de forças, a gente tem uma fé e a gente busca na espiritualidade também um modo de continuar. Então, quando eu fiz a pergunta, você é um ser vivente ou um ser sobrevivente? Por que eu disse isso? Porque tem diferença, gente. O que acontece? A Thalita, como ela falou, vivia. Porque quando você é um ser vivente, você deixa a vida fluir. Você consegue encontrar encanto numa música, você consegue encontrar encanto numa paisagem, você simplesmente aprecia essa existência. Mas quando você sobrevive, o que acontece? Você já passou tanta pancada, tanta dor, que você fica com o pezão atrás, sabe? Então você fica sempre à espera de que algo ruim vai acontecer. Uhum. E esse medo de viver faz com que a gente sobreviva. Então a gente não relaxa. A gente está negativo, a gente está vivendo no automático, né? Então isso chama-se sobreviver. E o meu convite aqui é, por mais que você tenha passado o que a Tilai passou, ou outras dores emocionais que cada um dentro do seu âmago sabe que passa, procure deixar a vida fluir. Sinta cada respiração, sinta cada momento da sua vida, porque nós não sabemos quando será o último minuto Sim. de nós estarmos aqui. E essa vida é um presente, tá? Há relatos, né? Pessoas que tentam autoextermínio e não conseguem, graças a Deus, que depois elas se arrependem. Meu Deus, ainda bem que eu não morri porque eu consegui viver isso mais na minha vida. É o que eu falei, é a decisão definitiva para um problema temporário. Então, gente, vá buscar ajuda. 95% dos suicídios
quando impulsivos, eles podem ser evitados quando a pessoa procura ajuda. Eu tive exemplo de um paciente que uma vez, eu morava ainda na capital, cidade muito grande, meu consultório era no centro, eu morava longe, e ele me ligou 2 horas da manhã, né, falando que, Lisiane, eu tô te ligando só porque é você, por consideração, para te dizer tchau, para despedir, porque eu vou pular assim, assim, assado, eu vou acabar com a minha vida agora. Eu sabia que se ele tinha me ligado, era um pedido de socorro, né? Ele não queria, né? Que a gente sabe que quando a gente tenta o autoextermínio, gente, a gente não quer deixar de viver, a gente quer matar a dor que a gente está sentindo, né? O sofrimento. Aí eu disse para ele, eu falei assim, olha só, pelos anos de terapia, pelos anos de vínculo, me permite pelo menos um abraço, um último abraço? Você pode ir no consultório, eu vou para lá, isso era 2 horas da manhã, eu vou para lá para você pelo menos se despedir de mim. Fomos para o consultório, gente. Amanhecemos ali conversando. Graças a Deus, essa pessoa está viva até hoje, né? Então, assim, é evitável quando a gente busca ajuda, quando a gente, né, se permite a uma ajuda. Então, se você está passando, seja o problema que for, não desista. Busque ajuda, porque vale a pena viver. Com todos os desafios, né, Tilay? Quando você vê o sorrisão do Fábio, nossa, vale a pena viver, tá? Fiquem aqui hoje com essa mensagem. Meu agradecimento a vocês, que eu tenho certeza que todo mundo está aí até o final, porque não tem como não ficar aqui conectado nessa história linda. Meu muito obrigado, da Tilay também, e que Deus ilumine a vida de vocês, que vocês continuem também aí acompanhando a gente para aprender com mais histórias de inspiração que venham a passar aqui no nosso programa. Tilay, muito obrigada. Lise, e eu gostaria de falar a minha última coisa, né? Te agradecer também, né? Por todo esse acompanhamento, esse carinho que você tem comigo. E assim, eu sou sua paciente, mas eu já me considero muito como sua amiga, sabe? E assim, você foi muito importante para mim, sabe? Eu lembro de vezes que eu cheguei aqui e que várias sessões eu não conseguia falar nada, e você me deixou muito à vontade no meu tempo. E foi uma pessoa muito, assim, muito de Deus mesmo na minha vida, para aquele momento ali que eu estava precisando, e eu busquei ajuda na pessoa certa. Eu te agradeço muito por isso. Aqui, como é que encerra o programa? Aqui, muito obrigada, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Apresentação: Lisiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Lisiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.